Olá, seja muito bem-vindo a esse que provavelmente vai ser o último vídeo da série Estude Comigo. Hoje a gente vai falar sobre a parte de legislação para o concurso da Petrobras. A gente vai falar especificamente sobre licitações e contratos dentro da Lei 13.303 e eu já vou começar compartilhando a minha tela para a gente não perder muito tempo e ir direto ao assunto. Vamos lá. Bom. Agora a gente vai falar aqui dos artigos 28 a 91. Essa lei, que é o Estatuto Jurídico da Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista, ela também vai se aplicar a convênios e a contratos de patrocínio. E é muito importante destacar que aqui é uma lei própria e não se aplica à Lei Geral de Licitação, tá? Aqui é uma lei própria, específica. Então a gente tem que lembrar, aqui eu vou trazer realmente o que é mais importante, porque eu acredito que você não pode ir para uma prova sem saber. E se eu falar aqui alguma coisa que você nunca ouviu, vai estudar a teoria. Mas nesse momento, nessa altura, eu acho que você deve mesmo focar o seu estudo na resolução de questão. E é por isso que esse vai ser o último vídeo. Vamos lá. Primeira coisa que é muito importante quando a gente fala é que a regra é licitar. Mesmo quando a gente está falando de uma empresa que tem intenção de dar lucro, né? Ela precisa funcionar, ela tem natureza de direito privado, mas como ela tem o dinheiro público que sustenta, que formulou, que criou essa empresa, então ela precisa respeitar a contratação por meio de licitação. Porém, existem alguns casos que são um pouquinho diferentes da regra geral, em que você admite a contratação direta. E aí a gente fala dos casos de licitação dispensada, que é quando a lei diz: "Olha, você não precisa fazer", que é a contratação direta quando diz respeito ao objeto social da sociedade ou quando a escolha do parceiro comercial, ela é estratégica e aí ela não admite mesmo que você procure uma licitação. O outro caso é quando a lei, coloca como dispensável, e aí cabe ao gestor escolher fazer ou não a licitação. A gente sempre coloca esses parâmetros de valores, mas a lei dá muitos outros casos, é um rol exemplificativo e que é muito importante você conhecer. As obras e serviços de engenharia são, eh R$ 100.000, que é dispensável, e serviços e compras de até 50.000, então são dispensáveis. O outro caso é a inexigibilidade por conta de inviabilidade da competição, e aí a gente fala de casos onde houve uma tentativa de licitação e ela fracassou, e casos também que existe uma exclusividade própria do produto ou do serviço que vai ser desenvolvido. Bom, outra coisa que eu acho muito importante você saber é a diferença de sobrepreço para superfaturamento. Sobrepreço diz respeito ao preço mesmo unitário. Uma caneta que custa 50 centavos está sendo adquirida por R$ 5. É um preço superior do mercado, então é um sobrepreço. Superfaturamento é quando existe um dano ao patrimônio público. Então, você vai entregar um produto que você vai comprar um produto de uma determinada qualidade e ele vai entregar uma qualidade muito inferior. Então, é um superfaturamento. Quando a gente fala sobre os contratos, a gente tem que falar sobre o regime de execução dos contratos. E aí, nas obras e serviços de engenharia, trouxe alguns tipos de execução. A empreitada por tempo unitário, por preço unitário. Então, por exemplo, eu vou pagar a cada metro perfurado lá, porque eu não sei quantos metros vão precisar. Por preço global é o contrário, quando eu sei exatamente o que vai ser feito, a pintura num prédio. Então você vai contratar e ele vai fazer aquele serviço. A contratação por tarefa geralmente é para dividir o objeto, e aí você paga a tarefa para você, permitir que eh, pessoas físicas, empresas pequenas possam também participar. Empreitada integral é o contrário, né, é justamente quando você: "Olha, você vai me entregar tudo pronto, eu vou alugar um prédio, eu vou entrar, sentar e trabalhar. Eu não quero saber de nada, quem vai instalar a internet, quem vai, montar a mesa, enfim, eu quero tudo pronto. A contratação semi-integrada é quando você consegue fazer uma mistura de vários know-hows, várias tecnologias, vários conhecimentos, e a integrada é quando você vai contratar uma expertise única, então tudo do início ao fim é uma mesma empresa que faz.
Outra coisa importante aqui nessa lei são as fases de licitação. Aqui não é uma modalidade de licitação, um rito dessa ou o rito dessa, é o rito da lei. A lei criou uma fase de licitação, que começa com a preparação, a divulgação, a apresentação dos lances, e aí conforme o modo de disputa, o julgamento, a verificação de efetividade dos lances e propostas, a negociação, a habilitação, a interposição de recursos, que, como você pode ver, é uma fase única e lá no final, e a adjudicação, que é a finalização aí com a homologação ou revogação do procedimento. Outra característica são os procedimentos auxiliares, que pode ser uma pré-qualificação, que aí vai ver a questão da habilitação, enfim, pré-qualificação do objeto, pré-qualificação da empresa, o cadastramento, que é mais uma questão técnica mesmo, formalização de documentos e tal, um sistema de registro de preços e um catálogo eletrônico de padronização de atos. Quando a gente fala do regime do estatuto da Petrobras, ela tem um outro procedimento auxiliar diferente da lei, mas aqui eu não vou tratar disso. Mas esses são os procedimentos auxiliares aí que vão otimizar, fazer com que a licitação ocorra de uma maneira mais facilitada. Falando rapidamente sobre contratos, é importante a gente destacar o que é mais, importante aqui, é que primeiro, o seguro pode ou não ser cobrado, tá. O seguro aqui é facultativo e quando ele for cobrado, é o contratado que vai escolher. Então é fiança, garantia bancária, eh garantia em dinheiro, enfim, são 3 modalidades. A escolha é do contratado e não pode exceder, via de regra, 5% do valor do contrato, a não ser casos em que sejam contratos muito grandes, de grande vulta, e aí pode chegar até 10% do valor do contrato. Outra característica diferente aqui é a duração. A regra é que seja de até 5 anos os contratos. A exceção é quando seja um contrato que diga respeito ao plano de negócios estratégico da companhia, que aí nesse caso ele pode durar enquanto essa obra ou serviço estiver dentro do plano de negócios da companhia, ou quando for uma prática de mercado, por exemplo, sei lá, a construção de uma plataforma, não dura 5 anos, dura mais, mas é uma prática de mercado, não tem como fazer menos do que isso. Outra coisa interessante aqui é a possibilidade de alteração, como a gente está falando de contratos de longo prazo, podem vir, cláusulas para adaptar esse contrato para a realidade do mercado, porque hoje em dia a gente vive num tempo em que as coisas mudam muito rápido. Então pensa em você há 5 anos atrás, mudou muito. Pensa em você daqui a 5 anos, vai mudar muito. Então não é razoável você criar contratos muito rígidos. Então existe aqui essa possibilidade. Outra é a necessidade, a obrigatoriedade dos contratos de conter sanções administrativas, né, que pode ser advertência, multa ou suspensão da possibilidade da pessoa é uma suspensão temporária, né, de participar de licitação ou de contrato com a entidade. Então aqui, no caso da Petrobras, é só com a Petrobras, não está falando aqui da idoneidade que a gente fala lá da lei de licitação, né, a lei geral, que é declarada e aí vai para todas. Não, aqui está falando de sanção administrativa, a empresa, ela vai aplicar essa sanção e é só válida dentro da empresa, porque está tratando de uma sanção administrativa. Eu acho importante colocar essa diferenciação, porque é, né, uma diferente do que a lei geral diz e às vezes a gente escorrega, porque a gente conhece a regra geral, e aí a gente vai lá na regra geral. Bom, o meu objetivo aqui foi trazer clareza para o que eu acho que é mais importante, mas como eu disse, nesse momento da preparação, é o momento de resolver questão, é o momento de ir aí para marcar o X no lugar certo. O regulamento geral da Petrobras, eu acredito que vai cair bem pouca questão, porque ele era muito importante antes de ter a lei própria. Agora que tem a lei própria, ele foi atualizado, mas ele tem pouquíssimas diferenças. Então ele fala muito sobre negociação, ele é o guia do comprador, né? Ele é muito útil, mas para trazer aqui em regras para a gente fazer
aqui eu acho que não cabe. E também a parte do bloco 3, né, que são conceitos, basicamente, eu também não vou trazer, porque eu acho que, nesse momento, o seu foco deve ser realmente realizar questões. Parte geral e bloco 3, questão, questão, questão. Mas eu desejo para você uma ótima prova. Eu espero que conhecer esses vídeos, ver a minha revisão, estudar comigo, seja muito útil, muito proveitoso para você. Desejo que você faça uma boa prova, tenha uma boa sorte e lembre-se, se essa não for a sua prova, essa é uma prova que vai te deixar mais perto daquela que vai ser a sua prova. Não desista dos seus sonhos. Tchau, tchau.